Homem furta loja no centro de Rio Claro diante das câmeras de monitoramento. Ele espera a brecha, pega a câmera fotográfica e esconde na bermuda e sai sem maiores preocupações. No estúdio, uma entrevista sobre o direito do consumidor. Quando empresas e bancos querem cobrar mais do que você realmente deve. O que fazer? A quem recorrer? Atenção, pais! Trocas de letras e mau desempenho na escola podem não ser uma fase da criança. A dificuldade de aprendizagem tem várias causas e a ajuda profissional é indispensável. Ao vivo, informações sobre o concurso de culinária do SESI de Rio Claro. E mais uma demonstração de que união e vontade podem ajudar o próximo. Campanha de Lacres conseguiu mais uma cadeira de rodas em Rio Claro. Mais uma vez, as crianças deram um exemplo de solidariedade. Dessa vez, a entidade beneficiada foi o Abrigo São Vicente de Paulo. O Rio Claro Notícias desta quarta-feira começa agora. Boa tarde. Câmeras de segurança flagraram a ação de um bandido no centro da cidade e ele já é conhecido por outros furtos em lojas da região da Rua 3 e parece que nada consegue segurá-lo. Elas estão por toda parte, mas parecem não inibir mais a ação de criminosos. Uma situação que mostra bem essa realidade é esta, que aconteceu ontem numa loja de foto e vídeo no centro de Rio Claro. Nas imagens, a estratégia deste homem foi toda registrada. Ele se passou por cliente. Na primeira brecha, pega a câmera atrás do balcão e rapidamente a esconde nas calças. Pega a pasta que carregava e sai tranquilamente. A ação aconteceu sem levantar suspeitas e quando a Marília percebeu, já era tarde. Ele chegou, fez o percurso da loja, entrou e ficou vendo as coisas. Como de costume, eu falei, bom dia, é só um momento, por favor, moço. Fui lá dentro da edição buscar o leitor, ele foi até o caixa e fez o furto. Infelizmente, essa prática tem se tornado comum nos pontos comerciais de Rio Claro. E não é a primeira vez que o proprietário de uma loja tem uma surpresa desagradável ao checar as imagens das câmeras de segurança. Em abril desse ano, Rio Claro Notícias mostrou o mesmo ladrão furtando uma loja de roupas também no centro. Ele faz a mesma coisa, se passa por cliente e vai com algumas peças de roupa até o caixa. Enquanto a vendedora atende outra pessoa, o criminoso usa uma blusa para cobrir a ação. Tenta uma vez e então na segunda consegue pegar o celular. Em meio a tanta ousadia e impunidade que permitem que atos criminosos como estes ocorram em plena luz do dia, a sensação que fica é a de insegurança. Horrível. A gente fica insegura, pois é uma pessoa que em questão de segundos ele já tinha feito vários furtos aqui na frente, já em outras lojas. E é uma coisa que ele vem todo arrumado, todo bem... nem dá pra gente desconfiar, entendeu? Olha, eu acho que com todas essas imagens, a Polícia Civil já tem elementos suficientes para deter esse cidadão aí, né? Vamos falar um pouquinho de educação, de aprendizagem. Olha, muitas vezes a criança pequena ainda tem aquela questão de trocar letras durante a fala, não começa a ir não muito bem na escola, apresentar algumas questões. E aí os pais levantam, né? Pô, será que é uma coisa da idade, uma questão simples de ser resolvida? Vamos dar um tempo, porque lá na frente as coisas se ajeitam? Pois bem, é preciso prestar muita atenção, porque esses sinais podem aparentar uma outra questão, dificuldade real de aprendizagem. Este aí é o Wilton. Quem vê essas imagens nem imagina que um tempo atrás, simples tarefas como desenhar e prestar atenção na aula eram praticamente impossíveis. A mãe percebia as dificuldades, até que ele foi diagnosticado com alteração do processamento auditivo central. Ele não conseguia falar normalmente as palavras como vovô, ele falava bobô, remédio, ele falava merrédio. Então ele trocava as letras, né? Então aí a professora também começou a prestar atenção e falou pra gente. Só que pra mim, eu achava que era normal. Na hora dele falar, que a gente fala com ele, a mensagem chega no ouvido. Só que até chegar no cérebro, ela dá uma distorção. Ela chega de outra forma. O tratamento começou quando o Wilton tinha 4 anos e agora com 11 já está recebendo alta. Evolução que está na expressão e nas atitudes dele. Agora eu tô falando bem.
desenho bem, a senhora tá falando que eu sou ótimo, até o professor de geografia tá falando, mas às vezes eu engasgo um pouco por enquanto. Ele teve todos os profissionais e uma família muito presente, muito presente. É assim, uma família que não faltava na sessão, uma família que respeitava todas as orientações. O assunto é importante e sempre ganha repercussão. Para entender mais e esclarecer muitos pontos que ainda não deixam dúvidas, conversamos com duas peças muito importantes para o tratamento. Uma neuropsicóloga e uma fonoaudióloga. É uma dificuldade que o cérebro tem de entender algumas coisas, tá? De fazer as conexões. E isso acaba atrasando a criança em muitas questões de escola, até da vida diária mesmo, tá? Então isso é tratável, a gente pode trabalhar bastante com isso. Eu acho que quando a gente fala em dificuldade de aprendizado, eu acho importante a gente ressaltar 4 aspectos que eu acho que podem levar a essa dificuldade de aprendizagem. O primeiro, eu acho que é quando a gente fala de um aspecto emocional, né? Então, uma criança que tem uma autoestima baixa, um problema familiar, então esse é o aspecto emocional. O segundo, eu acho que é um aspecto físico, né? Então, uma dificuldade que pode ter de visão, de audição, então é um aspecto que pode interferir para aparecer um problema de aprendizado. Eu acho que um aspecto cognitivo, que aí a gente falaria em um aspecto neurológico, né? Esse quarto aspecto, eu acho que poderia ser o da própria escola, né? Uma adaptação naquela escola que não foi legal, ou uma professora que também não é bacana, então pode desenvolver essa dificuldade de aprendizado, sim. Jogos de tabuleiro e no computador fazem parte do tratamento, mas tem coisas mais importantes que ajudam e muito nos resultados do paciente. Escola, pais e profissional, eles têm que falar a mesma língua, porque é aí que a gente descobre, porque tem muitas coisas que a gente vê da criança na hora da avaliação que acontece muito mais na escola ou não acontece. Então essa interação é muito importante e os pais também dizem isso pra gente. Além da nossa avaliação clínica, é necessário talvez uma avaliação de processamento auditivo ou uma avaliação neuropsicológica ou encaminhar às vezes também para um neurologista, para um otorrino. Não tem nada que comprove uma maneira diferente, então vamos trabalhar dentro da clínica com as ferramentas de que cada área trabalha, né? Então, eu trabalho com os testes psicológicos, faço avaliação neuropsicológica, a Juliana como fono usa as técnicas, né, da área dela, então aí a gente parte para um outro momento. E de todo o tempo de conversa, uma ideia foi repetida mais de uma vez. Não adianta depositar toda uma expectativa só na criança, tá? Aquela criança que ela tem uma dificuldade, dificilmente ela vai lidar com isso sozinha. Né? Então eu digo sempre que é 50% da criança e 50% dos pais. A seguir, uma entrevista aqui no estúdio com um especialista em direito do consumidor para falar das cobranças, parcelas, juros indevidos aí passados pelos bancos e outras instituições. Aí vem carta falando que você não pagou, sendo que você pagou, acaba desligando o sinal e você pagou e você liga lá e eles falam assim, mas tá vindo carta. Aí você liga para reclamar e eles ficam tocando aquela musiquinha e nunca vem. Está procurando emprego? Tem vagas disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador aqui de Rio Claro. Vamos ver. Há vagas para ajustador mecânico, auxiliar de pintor de automóveis, costureira para reparação de roupas, cozinheiro geral, encarregado de controle de produção, instalador hidráulico, mecânico de empilhadeira, salgadeiro, soldador e vendedor interno. Os interessados devem comparecer ao PAT, que fica na Avenida 3, número 536, no centro, com carteira de trabalho, RG, CPF e o número do PIS ativo. Olha, agora a gente vai falar de um assunto muito comum. Com certeza, muitas pessoas, muitos consumidores devem ter passado por isso e aí acabaram aceitando por desconhecimento. Aquela cobrança indevida, aquela parcela que você não esperava, num financiamento, num crédito, enfim, você acaba pagando porque não consegue argumentar com uma área especializada para te atender. Nós somos às ruas saber se as pessoas já passaram por esse tipo de situação.
Inflação, juros altos e turbulência na economia. O cenário brasileiro não é um dos melhores e quem está no vermelho deve tentar acordo sim. Mas e quando o 0800 não resolve? Nós viemos às ruas para saber a experiência da população. Quando eles vão vender o pacote de serviço ou quando a gente faz um pacote de um serviço, eles geralmente vendem, né? Fala aqui para poder, caso quiser cancelar, é só ligar no 0800, uma coisa natural e fácil. E quando nós mais precisamos, às vezes, quer cancelar, é uma dificuldade, é uma espera, às vezes não é atendido. Geralmente eu vou pessoalmente nos lugares, que aqui em Rio Claro tem essa possibilidade de você ir pessoalmente resolver. Aí vem carta, falando que você não pagou, sendo que você pagou, acaba desligando o sinal, e você pagou e você liga lá e eles falam assim, mas está vindo carta. Aí você liga para reclamar e eles ficam tocando aquela musiquinha e nunca vem. Você fica lá um tempão lá, aguardando, às vezes cai a ligação, você torna a ligar e no fim é desse jeito. Desde março agora eles acrescentaram a mais, um valor a R$20 a mais na conta. E nem me explicaram o que seria esses R$20 a mais. Aí quando eu achei que subiu a tarifa. Aí quando eu fui mais a fundo ver, eles colocaram um pacote a mais. Algo a mais e eu não estava nem usando isso. Quer dizer, além de ele aumentar, não me avisaram e eu continuei pagando. E o consumidor fica num mato sem cachorro, literalmente. Comigo aqui o doutor Frederico Custódio, ele que é especialista em direito do consumidor, para a gente bater um papo, tentar levar algum esclarecimento aí para vocês. A gente leva, né? Aí resta saber se a instituição é possível de negociação sobre isso aí. Doutor, muito obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigado mais uma vez, obrigado aos telespectadores da TV Claré. Infelizmente o que está sendo passado na reportagem é algo mais do que comum, tá? O que é importante a gente pensar? Contrato de adesão é efetivamente algo errado? Não, não é algo errado. O contrato de adesão é um contrato padrão que serve para baratear os serviços. Porque imagina que cada consumidor tivesse um contrato e tem que ser analisado esse contrato. Então, o que as empresas de telefone, os bancos, esse tipo de serviço fizeram? Criaram um contrato que é padrão e serve para todo mundo. O que não pode acontecer é que existam cláusulas que vão contra o Código de Defesa do Consumidor e contra o consumidor. Todo contrato precisa ter uma harmonia, o equilíbrio, que a gente chama de boa-fé. Tá? Isso tem que ser analisado. Os casos que estão falando, tem uma cobrança indevida, tem algo que eu não sabia. Primeira coisa, olha o seu contrato. Seu contrato reza aquela cláusula? Você acha que é válida aquela cláusula? E se aquela cláusula tem algum fato que você fala assim, poxa, mas eu estou sendo pego de surpresa, tem uma letra miúda, isso já pode ser considerado como cobrança indevida, tá ok? Doutor, essa questão, por exemplo, às vezes a empresa fala, mas está no teu contrato. O fato de constar no contrato não significa que esteja válido diante da lei? Não significa que é válido. A questão não é contratual ou não. Na sociedade atualmente, a gente está ainda mais no Código de Defesa do Consumidor, a gente chegou até um ponto que a questão não é mais contratual não. É aquilo que eu falei. Existe boa-fé? Existe uma contraprestação? Porque o contrato é isso. Eu pago para receber. Se eu tenho que pagar para não receber nada, então, em tese, inicialmente a gente precisa analisar, parece que tem uma cobrança indevida. Caso haja uma cobrança indevida e você se sinta lesado, você pode procurar o judiciário, por meio do seu advogado, procurar o PROCON e ir atrás de ressarcimento. O seu advogado vai entrar com uma ação de repetição de indébito, que está inscrita no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Se essa cobrança for indevida, você ainda pode receber em dobro. E quando vai receber em dobro? Quando essa dívida não foi efetivamente mencionada, ou ela está em linhas pequenas, ou ela não está clara, ou você quitou e eles cobraram mais alguma outra verba, outra taxa. Saldo remanescente. Então, quer dizer, é necessário você ler o seu contrato. Não entendeu o contrato? Procura um advogado, às vezes sai um pouco mais barato você procurar advogado, pagar uma consulta, está bem embasado, até para ele mencionar para você o que pode e o que não pode ser feito ali. Doutor, muitas vezes o que acaba acontecendo? A pessoa compra um produto através de um representante, na hora da venda tudo é lindo, né? Inclusive tem uma questão muito engraçada, né? Na hora que eles estão te vendendo, a ligação nunca cai, né? Quando você liga para reclamar, a atendente te deixa lá. Tempo, de repente a ligação cai. É impressionante como a nossa ligação sempre cai. É verdade. E a deles para vender ou para cobrar nunca cai. Isso é fato. Mas uma questão importante, você compra o produto aqui
e aí o teu contrato passa para uma central, que você não tem como ter acesso a pessoas, expor. Cada hora que você liga é uma pessoa diferente que atende, é uma versão diferente sobre o mesmo assunto. Como que o consumidor faz? Às vezes ele está acuado, né? Às vezes ele paga por vencimento no cansaço. Essa pergunta é feita agora é muito interessante e ela é muito pertinente, ainda mais para esse ano. A partir de abril desse ano, tem uma lei estadual que determinou que o consumidor pode fazer o cancelamento ou solicitação por qualquer meio digital, telefone, carta, qualquer coisa, ele pode pedir a solicitação para a instituição ou para a empresa. Ah, mas você precisa ligar para... Não precisa ligar para 0800 nenhum. Eu quero solicitar agora o cancelamento do meu serviço, ou a baixa do meu débito, ou a informação que eu estou pedindo. Senão, a pessoa pode requerer os danos materiais, se for o caso, ou morais, dependendo de cada caso específico. Tá? Ela sempre vai poder fazer o requerimento. O importante é o quê? Ligou, anota o número do protocolo. Essa é a questão mais importante, porque se vier a ter necessidade de depois de entrar no judiciário, você mostra para o juiz que houve várias tentativas e a empresa não está querendo responder isso para você. E é obrigação da empresa. Você pagou, você atuou com o seu contrato de forma correta, então é obrigatório sim a empresa dar uma resposta para você. Só para a gente encerrar, uma última dúvida. Gravar a ligação vale a pena? Porque assim, eles falam que eles gravam. Mas eu não sei se a gente pede a gravação e tem acesso. Normalmente, quando você recebe você faz esse tipo de ligação, eles avisam que essa gravação está sendo feita. A ligação pode ser gravada, não tem problema nenhum, mesmo porque essa informação de que está sendo gravada é exatamente que você está autorizando a gravação. Se você quiser a gravação, você vai pedir para o atendente, e por isso que precisa anotar o número do protocolo. Tá. É obrigatório. Se você quiser estar no seu celular e você quiser falar para a pessoa, atendente, eu estou gravando a ligação. Você pode sim gravar a ligação e utilizar ela como prova, meio de prova futuramente. Porque a gente sabe que, infelizmente, como você mesmo falou, inicialmente para contratar, eles pintam nas cores mais bonitas. Depois, quando é para cancelar, existe uma dificuldade que todo mundo consegue perceber. Legal, doutor. Nosso tempo poderia até ser maior para esse assunto, mas a gente não consegue estender muito. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez e pelas orientações ao consumidor aí. Obrigado, eu agradeço. Vamos ver como é que fica o tempo hoje em Rio Claro e também na região. Sol e temperaturas agradáveis nesta quarta-feira em toda a região. A massa de ar seco continua sobre o estado, impedindo a chegada de nuvens mais densas, principalmente a região central. Durante a tarde esquenta, dá para usar roupas curtas tranquilamente e depois que o sol se põe, é preciso colocar um agasalho. Em Analândia, sol e nuvens que aumentam durante a tarde. A máxima é de 26 e a mínima de 10 graus. Em Araras, grande variação também. Por lá, a máxima é de 25 e a mínima de 11. Por aqui, o cenário é muito parecido com o frio só à noite e a mínima marcando 11 graus. Depois do intervalo, vamos falar sobre alimentação saudável e também econômica. E vamos mostrar como atitude, união, faz toda a diferença. Lacres de latinhas viraram, mais uma vez, uma cadeira de rodas. Já já os detalhes agora, 12h51. Eu já volto. Hoje em dia, se alimentar não tem sido uma tarefa tão simples. No mercado, as opções são cada vez mais caras, em muitos casos menos saudáveis, e aí surgem as iniciativas para melhorar um pouco a qualidade de vida dos brasileiros. E é sobre uma delas que vamos falar hoje. O repórter Leonardo Alves vai contar mais detalhes sobre um concurso de culinária realizado aqui em Rio Claro. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todo mundo aí que está assistindo o Rio Claro Notícias. Agora na hora do almoço, né? Tem muita gente comendo e vendo as notícias. A gente vai falar sobre alimentação saudável, sim, mas principalmente sobre aquelas receitas. Sabe aquela receita da sua casa que faz sucesso entre os familiares?
Pois bem, ela pode participar e competir num concurso culinário que visa justamente a alimentação saudável. Para entender melhor sobre isso, eu vou conversar com a coordenadora do concurso e também nutricionista Edilaine Buzo. Edilaine, como que funciona esse concurso do SESI, né? Qual que é o objetivo de vocês? Sim, esse concurso culinário está acontecendo ao mesmo tempo em 32 SESIs, onde 12 receitas vão ser selecionadas para a fase local. E como que funciona a inscrição? É pela internet? O que vocês levam em conta para selecionar essas 12 receitas? São feitas online, né, pelo site do SESI, e nós selecionamos essas receitas através de uma alimentação saudável, que a pessoa utilize o todo do alimento, o aproveitamento integral dos alimentos, as partes não convencionais, e elabora sabor, uma aparência bonita, né, nesse prato. Então leva em conta ali se usa fruta com casca, se usa ali a hortaliça também com cabo. Qual que é a importância disso? Isso, exatamente. Onde, assim, na realidade, hoje em dia, as pessoas jogam fora essas partes não convencionais, né? As cascas, folhas, talos. Então é uma oportunidade de nós estarmos vendo a habilidade dessas pessoas a transformar em uma receita saudável. O concurso começa local, mas tem outras etapas, tem premiação, como que é? Sim, exatamente. O concurso começa a fase local, onde será realizado em agosto, aqui no SESI. E nessa etapa, o primeiro colocado já ganha R$500, automaticamente vai publicada para um livro, né, SESI Chef, e depois, se ele chegar até o final da fase final mesmo, ele ganha R$7.000 no total e mais um fogão top de linha. É bacana que quem tem aquela receita em casa participe, né? Exatamente, com certeza. Tá certo, Edilaine, muito obrigado pelas suas informações. E olha, se você aí que está nos assistindo acha que pode participar, você tem que ter mais de 18 anos e o principal, não pode ser um cozinheiro profissional, não pode ter diploma em gastronomia. Para fazer a inscrição, tem que enviar a sua receita pela internet até o dia 21 de julho. O endereço eletrônico é o sesisp.org.br/SESIChef. É de graça, viu? Vale a pena todo mundo se programar e participar. Legal, Léo. Valeu, obrigado pelas informações. Agora é hora de mostrar como iniciativas que não têm custo financeiro, têm que ter boa vontade apenas, fazem toda a diferença. A arrecadação de lacres transformaram mais uma vez o que ia para o lixo numa cadeira de rodas. Tudo começa com um gesto simples, mas que pode beneficiar muitas pessoas. Dezenas de garrafas que juntas podem se transformar em algo muito maior. O Grupo Arteres, que reúne concessionárias que administram rodovias da região, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente de Rio Claro, realizou a entrega de mais uma cadeira de rodas, através do projeto Lacre Amigo. O programa começou há vários anos, né, em uma concessionária do Sul, e desde 2014, com o programa Viva Meio Ambiente, que nós trabalhamos a educação ambiental com as escolas do nosso trecho, a gente incluiu também essa campanha junto com o projeto. O projeto é uma união de forças entre empresas, escolas e a comunidade, uma iniciativa solidária que gera muitos resultados. Desde 2014, foram mais de 300 cadeiras doadas. Nesta escola, essa foi a terceira cadeira conseguida por meio dos lacres que foram arrecadados pelas crianças. Desta vez, a entidade beneficiada foi o abrigo São Vicente de Paulo. Nós temos vários idosos que necessitam da cadeira de rodas porque já não se locomovem mais. A solidariedade recebida por eles também alcança outras pessoas, ajudadas pelo abrigo sempre que possível. Quando há um excedente e a população sempre necessita por conta de convalescência de acidentes ou mesmo de algum trauma, qualquer problema que a pessoa tenha, ela vai até o abrigo, empresta do abrigo e usa por esse período de necessidade. E o melhor, a arrecadação envolve a dedicação dessa garotada aí. Mãos pequenas, mas que são capazes de mobilizar muita gente. Na casa do Matheus, todo mundo foi convidado a colaborar. Eu falo para minha mãe pôr na latinha. Eu consegui só 2. Vai pôr aqui na escola e vai ajudar as pessoas com a cadeira de roda. A iniciativa, além de ensinar a importância da solidariedade, também é uma aliada dos professores dentro da sala de aula. Trabalhamos a questão ambiental, na questão dos 3 R's, reutilizar, reciclar, reaproveitar, né?
reduzir. E também trabalhamos em que outras questões? Em matemática, na questão da contagem, na organização, trabalhamos questões de coordenação motora, trabalho de pinça, deles agruparem esses lacres nas garrafas. Somente uma ação que acontece pela união de diversos esforços pode promover um resultado que vai além das conquistas materiais e faz com que a solidariedade seja um ciclo sem fim. Esperamos, né, que continue sendo dessa forma, que é a única forma de realmente dar certo. Bacana, Matheus, não fica triste não, viu? Você colaborou e se todo mundo fizer um pouquinho, como você fez, tá valendo, consegue-se um resultado muito bom. Rio Claro Notícias fica por aqui. Mais informações, acesse o nosso portal na internet tvclaré.com. Eu volto na próxima edição. Até lá. Tchau.